Agora eu quero chamar o nosso repórter Almir Costa pelo seguinte: adiado mais uma vez o julgamento dos envolvidos na morte do radialista Valério Luiz. Chegando com essa informação quentíssima para a gente agora, Almir, é com você. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Luciana. Bom dia, boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, parece brincadeira, né? Mas quase 10 anos depois do assassinato do cronista Valério Luiz, pela terceira vez, a sessão de julgamento do caso do assassinato dele foi adiada mais uma vez. A nova data prevista agora é dia 13 de junho deste ano, ou seja, nós estamos no início de maio, mais um mês e 13 dias, e 12 dias na verdade, para que, quem sabe, de novo aconteça esse julgamento. De novo não, né? Que de fato ele aconteça. O que aconteceu aqui hoje? Estava previsto para ser instalada a sessão de julgamento, mas o advogado de defesa, um dos advogados de defesa do empresário Maurício Sampaio, que é acusado de ser o mandante do assassinato do cronista, já chegou dizendo que não ia aceitar que o juiz Lourival Machado Costa presidisse a sessão de julgamento. Ele alega uma suspeição contra o juiz, porque, segundo ele, antes dele ser magistrado, ele foi advogado numa causa em que ele advogou contra o empresário Maurício Sampaio. E essa tem sido uma das principais alegações dele para esse adiamento. Inclusive, quando ele chegou aqui no Tribunal de Justiça, ele gravou uma entrevista falando exatamente sobre isso e outros motivos que ele acha que não deveria ser esse juiz a presidir a sessão de julgamento. Vamos acompanhar então, o nome dele é Luiz Carlos Silva Neto. Declarações até de juízes que participaram aqui desse tribunal, dizendo que ele falava para a comunidade aqui de que ia condenar o Maurício. Ele não pode condenar o Maurício. Nós estamos requerendo aqui devido processo legal. Só quem pode condenar o Maurício é o tribunal do júri. Isso é constitucional. Fato concreto, ele foi advogado contra o Maurício antes de ser juiz. Além de outros fatos que nós colocamos na exceção de competência que está tramitando no tribunal. O que seria, no mínimo, coerente da parte dele aguardar o julgamento pelo tribunal da exceção que entramos contra ele. Maurício entrou no CNJ requerendo que investigue a conduta do juiz aqui no tribunal. Como que ele pode presidir o júri? Não há condições, é por isso que nós estamos vindo em respeito à justiça e ao próprio mandamento do juiz, mas para avisar que nós não temos condições de prosseguir num júri onde essas ilegalidades todas precisam ser sanadas pelo tribunal. Olha, o advogado cumpriu o prometido, viu? Ele argumentou mais uma vez isso durante os procedimentos iniciais para a instalação da sessão de julgamento, de que o juiz teria uma suspeição, essa suspeição alegada para ele, para não presidir o conselho de sentença. O juiz, mais uma vez, negou essa arguição. Os promotores também não concordaram, são 3 promotores que atuam nesse processo. E aí, ele decidiu, então, abandonar a sessão de julgamento que sequer foi instalada. E em função dessa decisão dos advogados, a sessão acabou não sendo instalada, ou seja, não teve início o julgamento. O filho do Valério Luiz, que é o Valério Luiz Filho, ele é advogado e atua como assistente de acusação do caso do assassinato do próprio pai. Ele também gravou entrevista aqui na chegada, antes do início aí da sessão de julgamento, que não acabou sendo instalada, e, claro, contestou essa alegação, essa versão da defesa do Maurício Sampaio. Nós vamos acompanhar agora o que ele disse. As informações no que diz respeito ao caso em si são as mesmas desde 10 anos atrás. Nunca nada mudou, nunca nada de novo vem trazido ao processo. A estratégia dos réus é sempre uma estratégia processual, de tentar atrasar, de tentar anular alguma coisa, e vão tentar se apegar a isso. 5 de julho de 2012 é como se fosse um dia que não acabou, né? A gente está há 10 anos preso naquele dia. Eu sofro com isso, minha família toda sofre com isso. Olha, esse caso é emblemático, né? O assassinato, ele comoveu toda a sociedade goiana e, como eu disse, há mais de 10 anos se aguarda pelo julgamento dos réus, dos acusados denunciados pelo Ministério Público. Vamos lembrar, gente, que esse caso, esse assassinato aconteceu no dia 5 de julho de 2012 ainda, por volta das 2 horas da tarde, quando o Valério Luiz saía da rádio em que trabalhava ali no setor Serrinha, aqui em Goiânia.
E segundo a denúncia do Ministério Público, 5 pessoas são as responsáveis pelo assassinato do cronista. Além do Maurício Sampaio, que seria o mandante do assassinato, também foram denunciados o Urbano de Carvalho Malta, os policiais militares Maurício Borges, Djalma Gomes da Silva e Ademar Figueiredo de Aguiar Silva, que é apontado pelo Ministério Público como a pessoa que efetuou os disparos, ou seja, que de fato matou o Valério Luiz, além do Marcos Vinícius Pereira, que também, segundo o Ministério Público, tem participação no assassinato. Hoje seriam ouvidas 30 testemunhas se essa sessão de julgamento tivesse sido instalada. São 5 de cada réu e mais 5 do Ministério Público. Para a gente encerrar, vamos fazer uma cronologia aqui dos últimos passos desse julgamento que infelizmente acabou sendo adiado hoje também. Ele seria realizado em 2019, mas o juiz da época, o Gesseir Coelho de Alcântara, alegou falta de estrutura para poder instalar a sessão de julgamento e isso acabou não acontecendo. No ano passado, em 2021, seria realizado, mas aí por causa da Covid-19, o agravamento da pandemia, o caso foi suspenso de novo. Em março, seria realizado o julgamento, mas aí faltando quase 10 dias para a sessão do julgamento, o advogado Ney Moura Teles, que era o advogado de Maurício Sampaio, recusou-se a realizar o julgamento e abandonou o caso. Aí foi constituída, então, a banca do Luiz Carlos Silva Neto, que infelizmente hoje também abandonou a sessão. E segundo o promotor, um dos promotores do caso, que saiu agora aqui para dar entrevista para a imprensa, o advogado e os outros integrantes da banca dele serão multados pelo juiz. O juiz é que vai arbitrar essa multa, e é uma multa pesada, são mais de 100 salários mínimos, em função dessa decisão da defesa de abandonar a sessão de julgamento. Agora, o que vai acontecer? O juiz vai designar um defensor público ou um advogado da ativa, que é aqui do Tribunal de Justiça, para poder realizar, então, no dia 13 de junho, esse julgamento. E, claro, a gente vai continuar acompanhando para ver se isso vai acontecer no dia 13 de junho. E no Jornal Serra Dourada à noite a gente vai trazer mais detalhes, inclusive com uma entrevista do juiz Lourival Machado Costa, que vai sair daqui a pouquinho aqui no Tribunal de Justiça no Setor Oeste para falar com a imprensa sobre mais esse adiamento, viu, Luciana? Olha, Almir, muito obrigado, pelas suas informações. A única certeza que a gente tem nesse momento é que uma pessoa foi brutalmente assassinada, uma família estraçalhada e sem justiça, porque se não tem julgamento até agora, infelizmente não tem justiça. Vamos aguardar e esperamos que esse caso se resolva.